Partido dos Trabalhadores quer mudar as diretrizes das Forças Armadas, segundo o ex-deputado federal José Genuíno, condenado e preso no escândalo do Mensalão. Em novembro de 2021, durante entrevista ao canal Ópera Mundi, o petista admitiu que a proposta sofreria resistência do Exército e do Congresso, mas propôs um discurso forte para impedir reações. Entre as medidas sugeridas por Genuíno estão a eliminação do artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas na ordem constitucional, a reforma dos currículos militares, a reorganização do Exército, que ficaria sob comando político, uma mudança na promoção dos oficiais, a integração militar dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, a quarentena àqueles oficiais que venham a ocupar cargos públicos e a diminuição de militares em funções políticas. Segundo o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, o PT tem o objetivo de criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. A iniciativa é similar à adotada pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que tirou do Exército o dever de atuar em crises relacionadas à segurança pública. Volto com você, Paulo Figueiredo, que nos diz da ideia, Paulo. O que eu digo é o seguinte: o que separou o Brasil de ter virado a Venezuela nos governos do PT não foi nada além das Forças Armadas. Essas mesmas Forças Armadas que são tão pouco politizadas que, apesar de ter milhares de pessoas, ninguém nem sabe quantas pessoas, nas portas dos quartéis clamando por socorro às Forças Armadas, ela não age. É o primeiro poder, a primeira vez que você tem um poder que o povo clama pela sua intervenção, e o poder é tão legalista que ele vira e fala assim: não, eu prefiro garantir a estabilidade, garantir as instituições, garantir a permanência do que restou do nosso Estado Democrático de Direito, e a sociedade precisa procurar outras alternativas. Essas são as nossas Forças Armadas. São muito diferentes das Forças Armadas dos nossos países da América Latina. As Forças Armadas brasileiras, o processo de promoção nas nossas Forças Armadas, ele é nada politizado. O quão próximo ele pode ser de não politizado. Para você, primeiro, a principal critério para promoção é tempo de serviço. Parece uma coisa antiquada, né? Mas os militares são quase todos promovidos pelo tempo que eles estão lá dentro. Claro que entram alguns outros critérios, como cursos, tem hoje basicamente um critério de pontos, mas basicamente é tempo de serviço. A outra coisa que presta muito, principalmente se você quiser ser general, é a classificação, claro, sua carreira, mas principalmente a classificação nos 3 principais cursos do Exército no seu ensino superior, no seu ensino equivalente ao mestrado e no seu ensino equivalente ao doutorado. Sua nota, para você ser general, você tem que estar ali entre os 10, geralmente, nestes cursos. Caso contrário, você não é promovido. E é por isso que a Venezuela tem, apesar de ser um país muito menor, quase 10 vezes mais generais do que o Brasil. A Venezuela tem mais de 2.000 generais. E a mesma coisa aconteceu em vários outros países da América Latina, a mesma coisa aconteceu na Bolívia. Eles fizeram uma série de promoção de generais. Por quê? Porque quando você compra os militares e aparelha as Forças Armadas, que são quem tem o poder de fato, né? O poder de direito é das instituições, porque nós as respeitamos, mas o poder de fato é de quem tem as armas. Porque o que é poder? Poder é a capacidade de você fazer com que os outros façam o que você quer. E quem tem o último poder, no final das contas, são as pessoas que têm o poder final, que é o poder da coerção física, o poder das armas. Então, quem tem o poder de direito são as Forças Armadas. Quem tem o poder de fato são as instituições, porque nós nos dobramos às instituições. Quando você consegue aparelhar o poder de fato com as pessoas que pensam da mesma forma que você, com seus cupinchas, fazendo política, que é o que o PT quer fazer, o que acontece? Você pode fazer o que você quiser, não existe nada mais entre você e a tirania completa. Essa criação de Guarda Nacional, etc., foram o que todos os regimes ditatoriais fizeram na história do mundo. Então, o sonho do PT é esse. Eles admitem que foi o maior erro deles no governo anterior. As Forças Armadas vão espernear, mas no final das contas, eu vou contar uma coisa para vocês. Eles cozinham o sapo devagar. É uma mudançazinha aqui, outra ali, outra colar. E como os militares, no final das contas, já mostraram que são pacíficos e não vão fazer nada nos seus quartéis, quando eles perceberem, as grandes instituições que são as nossas Forças Armadas, já foram. E aí vai sendo tarde demais.
Fernão Lara Mesquita. Você, Fernão? É uma discussão, é uma descrição bastante fidedigna essa que o Paulo fez. Né? É assim mesmo que eles agem. Né? Isso tudo está prescrito e programado, como eu já repeti aqui inúmeras vezes, desde pelo menos 2009, na primeira edição publicada, né? Que já estava escrito muito antes disso, do tal Plano Nacional de Direitos Humanos. Tudo isso, né, a desmilitarização das polícias, a unificação das polícias, a ocupação das Forças Armadas, o aniquilamento dos outros dois poderes, do Judiciário e do Legislativo, tudo isso está mapeado e previsto. Agora, a novidade da versão atual, né, é que esse pessoal, porque se você tem um contingente da população, né, de aproximadamente 30% que sempre votou com o PT, que tem essa cabeça, né, que é a favor mesmo de submeter os 70% restantes na porrada e se alguém reclamar, passa fogo. Né? Você tem essa turma, né? Sempre teve aí. A diferença é nesse adicional que se acrescentou nessa eleição, dessas pessoas que ingenuamente pensam que o PT de hoje, né, que quer nos fazer voltar à força para o século XX, é o mesmo daquelas vezes anteriores. Né? Não perceberam essa mudança essencial, que é uma força da sociedade que está caminhando para o ocaso, que já morreu no mundo inteiro, né, que não se renovou e para a qual é uma questão de vida ou morte, né, partir para a força bruta. Né? Esse é o PT que está aí. Né? E ele não está mais avisando o que ele vai fazer, ele está fazendo. Né? Você veja o tom do pronunciamento desse Alexandre de Moraes aí. Esse cara está disposto a tudo. Né? Então, é aquela questão da saúva, aquele velho lema da saúva. Né? Ou a democracia brasileira acaba com a ditadura do Supremo Tribunal, ou a ditadura do Supremo Tribunal acaba com a democracia brasileira. E isso não vai ser feito sem muito sangue, muito suor e muitas lágrimas. Você, Zé, 1 minuto. O Paulo descreveu muito bem aí. Paulo, eu tenho dito, né, que essa história lá de que o militar vive marchando em indecisos cordões, sem saber nada, isso é uma lenda criada por música. Na realidade, eles estudam e estudam muito. Para se chegar a oficial, olha, não é fácil. A general, então, é uma dedicação total e de toda a família, porque o militar, ele é transferido de um lugar para outro, a família toda tem que ir, e aí imagina, trocar de emprego, trocar de escola, é um desajuste, a família toda vai. Então, assim, é um pessoal que se prepara demais e os militares, eles não estão politizados. Isso não é a realidade. Uma coisa é politização da instituição, isso não está de jeito nenhum, zero. Inclusive, sobre a participação de militares aí para tirar as barricadas e desobstruir estradas, eles falaram, não queremos participar disso, né? São atos aí que a Polícia Rodoviária pode resolver e tem que resolver, né? Não os militares. Antes existiam ministérios militares, 4, um da Marinha, do Exército, outro da Aeronáutica e o do ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas. Fernando Henrique ficava incomodado em fazer reunião ministerial e ter ali ao lado os ministros militares. E aí criou-se o Ministério da Defesa, que seria ocupado e foi ocupado por civil, né? O Temer para cá é que começou a colocar militar, um general para comandar o Ministério da Defesa.